a minha devocional e aí eu oro, leio a Bíblia, vejo devocionais de outras pessoas, tomo meu cafezinho, tá aqui ó, meu café, e fico pedindo a Deus uma palavra para abençoar a vida de vocês, para ser útil, né, na vida de vocês. E hoje, a hora que eu acordei com uma frase assim: por que que você parou de sonhar? Por que que nós paramos de sonhar? Por que você parou de sonhar? Eu olhei para minha vida e eu percebi que eu falei: que sonho que eu tenho para minha vida? Quais são os sonhos que eu tenho para minha vida? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Talvez você, como eu, você acordou hoje e você acordou já naquela coisa mecânica, né? Você sabe que você tem que trabalhar, você sabe que você tem que levar os filhos na escola, você sabe que você tem que fazer. E às vezes isso vai no automático da gente, a gente já vai fazendo. Tem até um meme que estourou na internet, fala: a gente acorda, trabalha, come, dorme, trabalha. E esse é um meme que ficou bem famoso na internet, as pessoas falando e rindo, né? Porque se identificam, porque acaba que nós começamos a viver uma vida sem sonhar, sem sonhos. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus, a estudar, a ver os textos, e a gente precisa fazer essa reflexão. Se você parou de sonhar, por que que você parou de sonhar? Quando foi que você parou de sonhar? Quando foi que você parou de ter sonhos? E se você for ver e for trazer a sua memória, foi justamente no dia em que você foi frustrado em algum sonho, em alguma expectativa. Sabe, as pessoas falharam com você, ou você tentou fazer algo e não conseguiu concretizar. Esse dia eu estava conversando com uma moça e ela falou assim: Fernanda, tudo que eu começo eu não consigo terminar. Eu falei: olha só, eu também. Se a gente for ver, a gente se identifica muito uns com os outros. Tem muita coisa que a gente começa e a gente não consegue terminar. E às vezes a gente se coloca num lugar tão pequeno e a gente se encaixa ali naquele lugar, fala: não, eu sou um fracasso. Tudo que eu começo eu não termino. Sabe, a gente pega esse tudo que a gente começa e não termina e vai se afundando e sufocando os sonhos, sufocando ali as coisas que a gente, quando criança, a gente pensava, a gente imaginava. Isso vai ficando cada vez mais longe, mais distante. Eu queria dizer para você que você não é a única pessoa que começa as coisas e não termina, sabe? E não é tudo que você faz que não dá certo. É porque os seus olhos param exatamente nas coisas que não dão certo, exatamente nas suas frustrações. Aí você fica sufocado neste lugar de fracasso e você não dá conta mais de sonhar, porque você acredita que você nasceu para ter essa vida limitada, uma vida angustiada, uma vida sufocada, e não, você cansou de sonhar. E hoje eu quero, em nome de Jesus, ser boca de Deus para você nessa live, dizer para você que Deus está interessado nos seus sonhos, sabe? Deus falou tão de perto comigo hoje, sabe? Tantas coisas que Ele derramou no meu coração e eu quero trazer para você. Hebreus 3:1 diz assim. Hebreus, a gente não sabe quem foi que escreveu Hebreus, né? Mas a gente acha até que foi Paulo, porque parece muito o jeito de falar com Paulo, né? Mas Hebreus 3:1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Começa assim: portanto, santos e amados irmãos, nós somos um povo a quem Deus escolheu amar. Somos um povo separado, que Deus santificou. E Deus nos ama e cuida e protege. Nós somos participantes do chamado celestial, sabe? E às vezes você sabe que Jesus é poderoso, você sabe que tem poder no nome de Jesus,
Você sabe que ele está falando aqui que ele é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote quer dizer o líder hierárquico, é o maior líder, o maior poder que existe. Sumo sacerdote é o maior poder que existe na hierarquia cristã, né? Numa igreja, nos antigos, né? Nessa época aqui de Hebreus, quando existiam os sacerdotes, Jesus era considerado o maior, o chefe, o líder, e ele continua nesse lugar como chefe, como líder, como superior, no topo da hierarquia, que confessamos. Então, nós confessamos Jesus, nós sabemos que Jesus é poderoso, mas por que então que a gente está nesse lugar onde as nossas emoções ficaram presas num lugar sem sonhos, sem alegria? E como que tá suas emoções? Como que você pode saber se você é uma pessoa que tem sonhos ou uma pessoa que deixou de sonhar? O termômetro são as nossas emoções. Como que você anda ultimamente? Como andam suas emoções ultimamente? Você tem estado triste? A tristeza, ela tem feito parte da maior parte do seu dia? Você tem ficado irritado com pouca coisa? Às vezes coisas pequenas já te deixam zangado, irritado, nervoso ou nervosa. Imagina as coisas grandes você surta. Ansioso, tá com o coração ansioso. Não consegue comer direito ou come demais? Não dorme ou dorme demais? Como estão suas emoções? Hoje o Espírito Santo de Deus quer derramar no meu coração e no seu coração motivação, energia, entusiasmo. Sabe? Quem tem os olhos fixos no sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, aqui em Hebreus está falando, portanto, santos e amados irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos em Jesus. Nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador, mas a nossa imagem, às vezes, que nós temos de Cristo é o Cristo crucificado. O Cristo Marte, não o Cristo poderoso que ressuscitou na cruz do Calvário e está interessado em todos os nossos sonhos, em todos os nossos dias. E Ele quer dar plenitude dos dias para nós. Quer curar as nossas emoções. Mas o problema é que nós, muitas vezes, mistificamos o poder de Deus. A gente mistura com magia, com mágica, com magia. A gente fica atrás de alguém que às vezes nos dê uma palavra que fala o que vai acontecer no futuro. E nós achamos que às vezes existem pessoas que Deus vai usar para revelar o futuro. Sabe, Deus não quer revelar o futuro para você. Deus não quer que você olhe para Ele como um ser mágico. Porque Ele não é um ser mágico, Ele é Deus. Não trabalha com magia. Deus não trabalha com magia. Sabe, tira você aqui do caos e já te leva aqui tudo em mágica. Deus não trabalha com magia. Deus trabalha com processos. Deus trabalha com processos. Só que, sabe, às vezes você quer coisas. Só que você não pede e você não pensa nessas coisas. O que você tem falado são só palavras de derrota, palavras de alguém que não tem um relacionamento de perto com Jesus, esse sumo sacerdote, tem esperado que Deus faça algo mágico. Às vezes tem pessoas que ficam atrás de pastores ou de pessoas que fazem, que são pessoas de oração, esperando uma palavra da pessoa. Que a pessoa te faz uma oração profética, te joga aqui uma palavra. Olha, vai acontecer na sua vida essa semana. Uma chave vai vir para sua mão. Você vai sair deste lugar, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Sendo que Deus não é um Deus de mágica, gente. Nós temos que parar de ser meninos na fé, crianças, sabe? A criança, ela imagina tudo mesmo, é algo imaginário. E assim, o que nós recebemos na nossa infância de mídia, de Disney, é algo assim, tudo feito através de magia, de mágica. E aí a gente se perde, por quê? Porque as nossas expectativas são frustradas, porque Deus não trabalha com mágica.
Deus trabalha com processos. Eu lembro que na minha infância tinha uma feiticeira, feiticeira era o nome do desenho, da série. Ela mexia o nariz, mexia o nariz? Tinha uma que mexia o nariz e fazia tudo acontecer. E a outra, acho que ela mexia, eu não sei se ela piscava, me ajuda aí, gente. A louça ficava lavada, a casa ficava limpa. Sabe? Porque é isso que a gente quer. A gente quer ser resgatado da dor imediatamente. A gente quer ganhar, quer ter o carro imediatamente. A gente quer magicamente. E tudo são processos. Deus não é mágico, não trabalha com magia. É porque quando às vezes você vai ouvir alguém falar de bênçãos que aconteceu na vida dela, vai contar o que ela recebeu, parece que foi tão fácil. Mas se aquela pessoa for contar para você as madrugadas que ela passou orando, clamando, as perdas que ela teve no caminho, mas é que a pessoa não vai falar para você, ela não vai jogar no Instagram o processo dela, ela vai jogar no Instagram a vitória dela, o que ela conseguiu, o que ela tem feito, né? E às vezes a pessoa fala assim, não, tem gente que vai no Instagram, nos stories e posta o dia a dia, posta as coisas ruins. Pode até ser que tem gente que passa o dia a dia e parece que é verdade, não é. Porque a pessoa não mostra o desespero dela no travesseiro, quando ela chora, quando ela não sabe o que fazer, porque tudo parece muito mágico na vida dos outros. E por que é tão duro e difícil na nossa vida? Sabe? Porque nós não aceitamos os processos. E aqui esse texto de Hebreus está falando, olha, amados irmãos, vocês que têm esse chamado celestial de serem salvos, para andarem neste caminho, vocês têm que fixar o pensamento de vocês em Jesus, que é o sumo sacerdote. Quando Marta e Maria, na morte de Lázaro, estavam chorando, e Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Jesus falou assim para Marta, Marta, olha para mim, o seu irmão vai viver. Para de ficar chorando e resmungando a perda. Olha para mim. Então hoje eu quero desafiar você a olhar para Jesus. Porque você tem colocado o seu pensamento, assim como eu, muitas vezes tenho fixado nas minhas perdas, nos meus fracassos, nas minhas decepções. Quanto, gente, parece que a minha filha esses dias falou assim, parece que o roteirista da minha vida tá meio maluco, né? No início do ano eu tava num lugar, agora eu tô em outro. E é assim, se você for ver como virou o ano, como estavam suas emoções, seus pensamentos quando virou o ano. E hoje, onde você tá? Se você for ver, às vezes você tá... Não era nada disso que você tinha imaginado. Mas quando você olha para Jesus, você sabe que Ele está na mão dele, um sumo sacerdote, o controle de todas as coisas. Tem que olhar e fixar os olhos em Jesus. Em Efésios 3:20 fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aqui está falando assim, aquele que é capaz, quem é capaz? Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que? Mais do que você está pedindo. Você já colocou seus sonhos, o que você sonha, já colocou nas mãos de Deus, já falou para Ele. Aqui está falando que é o que você pede, o que você pensa. Porque às vezes você pede o seu sonho, coloca diante dele o que você mais deseja. Você pede, mas o que você está pensando é que não vai dar certo. O que mais passa na sua cabeça, o que você está pensando, são fracassos. E a Bíblia está querendo que você alinhe o que você está falando com o que você está pensando. Você está pedindo para quem? Você está pedindo para o seu Pai, aquele que criou você e todas as pessoas, que tem um processo para que você passe por ele, para que você alcance o que seu coração deseja, o que sua alma anseia. Aí você fala assim, não, mas é que é muito impossível o que eu estou querendo. Sabe, para Deus não existe nada impossível. Você fala, mas não faz sentido eu pedir esse negócio para Deus. Para Deus, Deus não dá explicações. Não tem sentido também o que Deus faz. Sabe, nós vivemos pela fé e nós não vivemos por explicações. Às vezes Deus vai levar você por caminhos que não faz sentido nenhum. E ao invés de você falar assim, por que está acontecendo comigo? Por quê?
Você não precisa exigir explicações de Deus. Você apenas viva por fé, crendo que Deus está vendo o seu caminho de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. E quando você pede e pensa, permitindo que o poder de Deus atue em você, porque você é que pode paralisar o poder de Deus em você. Porque é de acordo com a sua fé, de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você fala e o que você pensa. Muitas vezes você fica falando para todo mundo que crê em Deus, que acredita em Deus e tal, mas o que fica remoendo seu pensamento o dia todo não tem nada a ver com o que você está falando. Nós falamos que cremos em Deus, nós falamos que confiamos em Deus, nós falamos, quantas vezes falamos que cremos que Deus é poderoso, mas não confiamos. O nosso pensamento não está no poder de Deus, está nos fracassos que a gente já teve, nas frustrações que a gente já teve. E aí a gente fica esperando que alguém que fala que crê em Deus jogue uma profecia para cima da gente, para gente esperar com mais... E profecia não tem nada a ver com adivinhação de futuro. Profecia tem a ver com salvação, com resgate de vida, com céu na terra para nós. As pessoas mistificaram isso. A profecia ela não existe para adivinhar o seu futuro. É para salvar você e todo mundo que está perto. É salvação. A profecia é Jesus em nós. Sabe? E aí você não alinha o que você fala com o que você pensa e quer que Deus realize seus sonhos. Aqui está falando em Efésios 3:20 que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede e pensa. Por que Deus... Eu vou te dar um exemplo. Traz aí a sua memória. A última coisa que você olhou e falou assim, foi Deus que me deu. Você consegue trazer a sua memória algo que você tem certeza que foi Deus que te deu? Lembrou? Agora pensa. Não foi muito mais do que você pediu e pensou? Porque Deus sabe o que você vai pedir antes que chegue na sua boca. Ele sabe. Mas é necessário que nós falemos, que nós confessemos. Porque quando a gente fala e quando a gente pensa, fica registrado no nosso cérebro que nós pedimos isso. E Deus sempre vai surpreender você. Deus nunca vai dar apenas o que você pediu ou pensou. Ele sempre vai te surpreender infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Por que você parou de sonhar? Porque você olhou para os seus sonhos e para Deus de uma forma mística, de uma forma mágica. E Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com processos. Existe um caminho para você passar. E Deus vai surpreender seu coração. Porque tudo que você imaginar de pedir para Deus, ou imaginar de pensar de pedir para Deus, é menor do que aquilo que Ele pode dar para você. Aí você fala assim, mas se tudo que eu preciso vem das mãos de Deus e Ele sabe, para que eu vou pedir? Porque a palavra de Deus manda você pedir, manda você ficar pensando. No que você pediu, o que você pensou tem que estar alinhado. E você, a Bíblia diz lá acho que é Provérbios 16:1, fala, o coração do homem, ele pode fazer planos. Você pode fazer planos, pode fazer planos. Alinhe a sua fé, o que você crê com o que você está falando, alinhe. Porque o poder de Deus vai atuar em você. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede, você tem que pedir e pensar. Alinhe, tem que estar alinhado à sua fé, ao que você pensa, o que você fala tem que estar alinhado. O que adianta? Você chega diante de Deus, faz seus pedidos, e aí você fala assim, eu pedi para Deus, mas não sei se eu vou receber não. Ah, eu nem mereço. Não merece mesmo, ninguém merece, gente, mas não é por merecimento. É porque Ele nos ama. E Ele tem prazer em derramar bênção e misericórdia nas nossas vidas. Isaías 55:8-9. Sempre quando você olhar para os seus sonhos, pensar nos seus sonhos e pensar que não é para você, que está demorando, que não, acontece com todo mundo, menos com você. Você lembra desse texto? Deus está dizendo para você nessa manhã, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos.
nem os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. O que está querendo dizer esse versículo? Que Deus está numa posição superior a mim e a você. Então ele olha para a nossa vida de uma outra perspectiva. Ele consegue enxergar todo o cenário. Porque ele consegue olhar de longe, do alto ele vê, e ele sabe quais são os laços preparados para destruir as nossas vidas no nosso caminho. O nosso caminho não é tão alto, você só enxerga aqui o que está na sua frente, o que passou, e Deus enxerga todo o cenário. Então aqui, como Hebreus 3:1 está dizendo, fixe. Olhe, coloque os seus pensamentos em Jesus, o sumo sacerdote, o chefe, sabe? E sonhe, mas comece a verbalizar este sonho. Você fala assim, mas eu fiquei sabendo, eu vi um pastor pregando que não é para falar sonho, porque se falar sonho vai fazer igual José. José falou o sonho, estou falando disso. Cada um vê aí o que faz da sua vida. O que eu estou dizendo é para você falar, confessar esses sonhos para Deus. Verbalize, melhor ainda, escreva. Sabe, Deus falou para Abacuque, olha, escreva em letras grandes. Escreva, anote os seus pedidos. E alinhe a sua fé, o seu pensamento. Aqui em Efésios 3:20 fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. Você está pedindo, mas você está aqui, o seu pensamento não está em Jesus, não está no Deus que te criou. Então hoje eu quero trazer essa mensagem para o seu coração, para o meu também, sabe? Eu preciso sonhar. Eu fui esse ano aconteceram muitas coisas que me deixaram muito triste, e eu acordei hoje, Deus falou comigo que eu tinha parado de sonhar. Então eu queria desafiar a mim e a você hoje para não tirar os olhos de Jesus. É Ele que é o chefe, é Ele que é o líder. Ele tem o poder nas mãos de derramar na nossa vida infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas o problema é que a gente só fala e na hora de crer a gente não crê. Porque a gente está querendo mágica, a gente quer que Deus faça uma mágica. Queremos que Deus, nós mistificamos isso, e Deus não é místico, Deus não é mágico, Deus trabalha com processos. O que precisa é você alinhar o que você está pedindo com o que você está pensando. O que você está pensando? O que você pensa quando você acaba de fazer uma oração, um pedido para Deus? Deus quer que você volte a sonhar. Deus não tem essa vida monótona para você. A vida com Deus, ela é surpreendente, porque Ele sempre tem infinitamente mais para realizar e derramar na minha vida e na sua. Deus tem uma vida abundante. Aí você fala, eu estou em abundante tristeza. Precisa chegar um pouco mais perto, tá? Precisa chegar um pouco mais perto, porque Deus tem abundância de plenitude, de onde você fica satisfeito, não sente falta de nada na sua vida. Se achegue no colo do seu Salvador e creia que Ele é o líder, Ele é o chefe, e Ele vai autorizar a realização dos sonhos que você tanto pede. Mas você pede que eu e você conseguimos pedir, só cabe na nossa mão. E Deus quer derramar sonhos. Ele quer derramar para que os seus sonhos abençoem não só você, mas todo mundo que te cerca. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida dos meus irmãos. Ressuscita os nossos sonhos. Espírito Santo de Deus, sopre em nós o fôlego de uma nova vida, o fôlego de uma nova esperança. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajude a alinhar o que falamos com o que pensamos, totalmente voltado
voltados para Jesus o Cristo de Nazaré, que é o nosso sumo sacerdote. Em nome de Jesus, eu ministro cura sobre as suas emoções nesta manhã. Emoções que estão enfermas, machucadas, frustradas, decepcionadas, e você está aí sem nenhum sonho para você. Você tem sonhos para os seus filhos, você sonha para os seus netos, você sonha para tantas pessoas e para você não sonha. Mas agora vai mudar nesta manhã, porque Deus vai derramar sobre você todo o poder que é necessário para que você volte a ter sonhos, porque Deus está interessado nos seus sonhos. Seja curada agora em nome de Jesus, que todas as correntes que têm bagunçado seus pensamentos, não têm alinhado a sua fé com o que você fala, tem tirado os seus olhos do trono, sejam quebradas essas correntes que te aprisionam, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E para você que está com alguma enfermidade física, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre todo o resfriado que você está aí com pulmão cheio aí, em nome de Jesus, seja curada. Essa tosse, em nome de Jesus, sai, você seja curado agora, nesta manhã, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Toda a imunidade baixa, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Pai, derramar cura sobre os teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque ela vai ficar salva no Instagram. Mais tarde eu posto um recorte aqui no TikTok, no Quai, tá bom? Um beijo e até amanhã, 6h30. Com a graça de Deus, estarei aqui. Tchau, tchau.